Bom dia! Nos reunimos nessa manhã, no 8º domingo após Pentecostes, para termos um tempo, um momento com Deus. E neste culto também nós iremos acolher uma nova membro da nossa comunidade, a Sofia Couto Rodrigues. Então, acolho desde já você que nos acompanha de forma virtual e também a vocês que nos visitam aqui na nossa comunidade. E nessa manhã, o Eterno Deus nos acolhe com palavras bíblicas que encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23, onde lemos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. São palavras de Jesus para nós essa manhã. Repito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. E eu pergunto a vocês: aonde é que nós guardamos a palavra do Eterno Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Aonde nós guardamos essa palavra? No nosso coração. Assim, nesse momento, o Eterno Deus vem e nos serve. Nos serve por meio do seu amor, da sua graça, e nós, em resposta, o servimos por meio do louvor, da oração. Assim, lhes convido para nós iniciarmos cantando a primeira canção, Jesus em Tua Presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Convido aqueles que podem a se colocar de pé. Como nós acabamos de professar nessa canção, nós não estamos aqui no nosso nome ou em causa própria, mas nos reunimos aqui em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quando nós nos achegamos na presença de Deus, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, Martim Lutero, certa vez, ele comparou Cristo como um espelho. Quando nós nos achegamos diante do Evangelho, diante de Jesus,
ele é como um espelho. E ali nós vemos de fato a nossa natureza de pecado. E assim, nesse momento nós somos convidados, inicialmente de forma silenciosa, a colocarmos diante do altar de Deus aquilo que pesa no nosso coração, aquilo que, quem sabe, nós sabemos de forma consciente que erramos, que falhamos, que fizemos. Em seguida eu conduzo uma oração. Oremos. Eterno Deus, conforme a palavra bíblica do Evangelho de João, a qual fomos acolhidos nessa manhã, Tu nos ensina que se estamos ligados ao Filho, se estamos junto com Cristo, assim então nós somos aceitos por Ti. No entanto, nós, diante de Cristo Jesus, diante da Tua presença, reconhecemos que na nossa vida, no nosso dia a dia, falhamos, pecamos através dos nossos pensamentos, que por vezes são contrários à Tua vontade e que nos levam a agir contra Ti e contra o nosso semelhante. E assim, causamos dor e sofrimento para nós mesmos e para todos aqueles que convivem conosco. Também, ó eterno Deus, falhamos, pecamos, pois muitas vezes Tu espera de nós uma atitude, uma ação, e nós nos calamos, nos tornamos apáticos diante das situações do cotidiano. Assim, ó eterno Deus, com a nossa fronte baixada, com a nossa fronte voltada a Ti, com o nosso coração aberto, nós reconhecemos que somos pessoas falhas e pecadoras e clamamos, ó eterno Deus, tem piedade de nós, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, que é o cofre, é o local onde nós guardamos o Teu amor por nós e, consequentemente, esse amor age na nossa vida e assim nós temos condições de amar as outras pessoas. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento de rancor, amargura, ódio, tudo que nos aprisiona ao pecado e nos impede de viver em graça e liberdade. E ainda em oração, Senhor, nós cantamos: eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Jesus Cristo, certa vez ele disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Assim,
por meio da vossa confissão sincera, não da minha parte, da parte de Deus, eu declaro que os vossos pecados estão perdoados. Amém. Comunidade, queira tomar assento e assim, perdoados os nossos pecados, com o nosso coração leve, nós somos chamados por Deus para adorá-lo com todo o nosso coração. E assim nós vamos fazer cantando a próxima canção, Tua é a glória e a honra também. Tua é a glória e a honra também, tuas para sempre. Amém, amém. Teus os domínios e os tronos também, teus para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glória para sempre. Amém, amém. Convido, assim como estamos, a nos voltarmos a Deus em oração. Bondoso e eterno Deus, gratidão, porque por mais um dia Tu nos concedeste o dom da vida. Gratidão porque Tu não nos deixas faltar nada. Tu concedes a nós o essencial para vivermos. Assim, nesse momento, mais uma vez, nós entregamos o nosso coração a Ti e Te pedimos, permaneça conosco durante todo esse culto, trabalhe em nossas vidas. Há pouco, na oração de confissão de pecados, nós nos colocamos na Tua presença, clamando que nós queremos ser como um vaso e Tu és o oleiro. Assim, Senhor, nesse momento de culto, que Tu venhas quebrar o que precisa ser quebrado, porque nós, enquanto aqui estamos, a cada novo dia, Tu nos dás a oportunidade de reconstruirmos a nossa vida, e Tu fazes isso em nós. Assim, abençoa-nos, em nome de Cristo que oramos. Amém. Nos preparando para o momento do batismo da Sofia, nós iremos cantar uma próxima canção, que é uma composição de um pastor que creio que a maioria de nós conheceu, do pastor Osiel Campos de Oliveira. Aqui você tem lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê
Então, hoje, como comunidade, nós recebemos como membro, através do batismo, a Sofia Couto Rodrigues, nascida no dia 7 de junho de 2017. Então, será batizada no dia de hoje, 31 de julho de 2022. A Sofia, ela é filha do Clécio Rodrigues Filho e de Gabriele Couto Homem. E como padrinhos e madrinhas, então, Kalane Robinson, Emily Ferraz, Isabelle Dapper, Lucas Couto Homem, Maria Eduarda Couto da Rosa, Débora Couto da Rosa e Lauren Lorenzini Conceição. E nesse momento, para apresentar a Sofia, eu vou convidar a Bida Sofia. Então, nesse momento, com muita alegria, eu quero apresentar a comunidade Sofia Couto Rodrigues como nova membra da nossa comunidade, que ela possa receber daqui o ensino, a instrução para seguir nos caminhos do Senhor e que Deus esteja protegendo, amparando. E agradeço nesse momento a Deus também por Ele se fazer presente nas nossas vidas, se fazer presente através da sua graça, do seu amor, se revelando assim na vida da Sofia, que com muita alegria ela está aqui para ser batizada e andar nos caminhos que Ele tem proposto. Batismo é algo sério. Na igreja luterana, tanto na nossa de confissão luterana quanto na IELB, nós batizamos também adultos, mas de pequenos, de criança, porque cremos que o batismo é graça, é dom de Deus. Tudo que nós, como seres humanos, tentamos fazer para chegar a Deus, sem o agir do próprio Deus em nós, dá problema, falha. E assim nós temos como exemplo todo o Antigo Testamento. Ali em todo o Antigo Testamento, nós vemos as pessoas, de certa forma, buscando chegar-se a Deus, agradar a Deus. No entanto, Deus percebeu que, em determinados momentos, o ser humano vinha e pecava. Assim, o eterno Deus, então, Ele se faz homem. Ele se encarna nesse mundo como criança. E Ele vive assim como nós vivemos hoje. E Ele se entrega por cada um e cada uma de nós na cruz, concedendo graça e perdão dos pecados. E segundo o apóstolo Paulo, nos seus escritos, quando nós somos batizados, nós morremos e Cristo morre por nós na cruz. E o seu sangue, então, por meio da água do batismo, que não é mágica. A água, ela tem poder regenerador por meio da palavra de Deus. Então, nós somos lavados com o sangue de Jesus. Os nossos pecados são afogados nessa água. Mas assim como Cristo não está pregado nessa cruz, Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados por Ele. Assim, eu lembro a vocês, familiares, padrinhos, o batismo hoje é o início da Sofia na caminhada de fé. E cabe a vocês, a responsabilidade de vocês, animá-la, incentivá-la, porque a criança, quando eu era criança tinha um ditado assim, talvez os antigos aqui vão lembrar, faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Pois é, mas na educação das crianças isso não funciona. Eu vejo, eu sou capelão aqui na escola, eu vejo aqui na escola como que é a coisa. Os pais podem falar para a criança, olha, tu tem que respeitar os mais velhos. Mas se os pais são educados com os seus próprios pais, não respeitam os seus avós, a criança que está convivendo, o que vai gravar o coração dela? É a fala ou é o exemplo? É o exemplo. Então, na fé cristã é da mesma forma.
Hoje, esse ato no qual a Sofia vai passar não é apenas um rito de passagem, mas é um momento, é um comprometimento, em primeiro lugar, que vocês, como padrinhos e família, estão fazendo diante de Deus e que vai marcar a vida dela para sempre. A Sofia, ela está tendo um privilégio, gente. Quero perguntar para vocês, quem aqui de vocês lembra o batismo de vocês? Peço que levanta a mão. Eu digo para vocês que eu sei que eu fui batizado no primeiro domingo de Advento de 1990. Porque os meus pais me contaram. Porque as fotos do meu dia de batismo, né, lá em casa a gente tinha uma daquelas Kodak bem antiga, e um dos meus padrinhos resolveu abrir a máquina e queimou todas as fotos. Então, eu sei porque os meus pais me contaram, né? E a Sofia, então, tu vai com certeza lembrar desse momento para sempre. Prezados pais, cabe a vocês conduzir a Sofia à fé em Jesus Cristo e ensiná-la a orar. Se vocês estão dispostos a assumir esse compromisso, eu peço que respondam sim com o auxílio de Deus. Pais e padrinhos, e vocês, madrinhas e padrinhos, juntamente com os pais, apresentaram a Sofia para ser batizada. Com isso, vocês estão assumindo com os pais o compromisso de conduzi-la à fé cristã, a fim de que possa viver o seu batismo no dia a dia. Se vocês estão dispostos a assumir esse compromisso, peço que respondam sim com o auxílio de Deus. Peço à comunidade a se colocar de pé. E vocês, comunidade cristã, membros da Igreja de Cristo, aqui da comunidade evangélica Charlau, vocês prometem orientar e sustentar a Sofia, através de suas palavras e dos seus atos, para que siga a Jesus Cristo e se torne membra fiel da sua igreja? Se vocês estão dispostos a assumir esse compromisso para com a Sofia, peço que respondam sim com o auxílio de Deus. Amém. Para esse momento, eu faço a leitura do Salmo 139. Sofia, quando eu estava preparando esse momento, eu escolhi esse salmo pensando em ti. Porque se tu estás aqui no meio do teu papai e da tua mamãe, é porque o eterno Deus te formou, te fez e te concedeu como presente a eles. E é isso que o salmista Davi, o rei Davi, ele expressa nesse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à boca, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar de ti, ó Deus? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Até aqui. Por meio desse salmo, nós vemos que o eterno Deus, nós não somos fruto do acaso, mas nós somos feitura dele
E Ele nos ama de tal maneira. E assim, no momento do nosso batismo, Ele firma conosco uma aliança que é eterna. Nesse momento eu convido a nos colocarmos na presença de Deus, assim como estamos, em oração. Deus eterno e misericordioso, escuta a oração do teu povo, que recorda tuas grandes obras. Tu nos criaste e nos salvaste maravilhosamente. Criaste a água para a fertilidade da terra e para nos proporcionar bebida refrescante e revigorante. Tu te serviste a água para realizar a obra da tua misericórdia. Através das águas do Mar Vermelho, tu salvaste o teu povo da escuridão. Com a água da rocha, saciaste a sede do teu povo no deserto. Jesus, teu Filho, veio a nós como fonte de água viva, pela água que Cristo também santificou o rio Jordão. Tu, ó eterno Deus, no banho batismal, nos purificaste do pecado e nos concedeste nova vida. Como teus filhos e tuas filhas, através desta água, ó eterno Deus, lava o pecado da Sofia, que neste momento será batizada. E faze dela, ó eterno Deus, herdeira do teu eterno reino. Por Cristo Jesus, ó Senhor, que te rendemos graças, e como um só corpo, professamos assim a nossa fé, por meio da confissão da qual foi proferida no dia do nosso batismo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E nesse momento eu peço que a Sofia e os pais venham aqui à frente do altar e que os padrinhos, aqui à frente, Gabi, aqui na frente. Isso. E que os padrinhos possam se colocar atrás
Talvez ali no primeiro degrau, descendo a escada, fica melhor. Isso, nesse primeiro degrau aí. Se virem para cá. E eu peço que os padrinhos, juntamente com a comunidade, estendam as duas mãos. Isto. Sofia, Gabi e Clécio. Que o eterno Deus lhes abençoe e lhes guarde. Gabi, que o eterno Deus te conceda sabedoria, amor e graça, assim como a ti, Clécio. E que vocês possam educar, caminhar com a Sofia e que assim a Sofia possa crescer diante de Deus e dos homens em graça e sabedoria. Amém. Padrinhos, eu peço que vocês estendam as mãos e vou pedir para a comunidade novamente estender as mãos. E agora eu vou pedir para os pais se voltarem, para as pessoas que vocês escolheram como padrinhos da Sofia, e que vocês estendam a mão de vocês a eles. Estimados padrinhos e madrinhas, que vocês possam saber da grande responsabilidade que neste dia vocês firmaram para com Deus, para com a Sofia. Que assim o eterno Deus lhes abençoe, lhes conceda sabedoria e que vocês possam estar ao lado da Sofia em todos os momentos da vida dela e assim auxiliá-la no fortalecimento e no crescimento da sua fé. Amém. Vocês podem retornar ao lugar de vocês. Comunidade queira tomar assento. Nos preparando para a prédica dessa manhã, nós queremos cantar uma canção muito conhecida, Buscai primeiro o reino de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, nós iremos fazer o recolhimento das ofertas, que neste domingo são de nível sinodal, e o sínodo destina para a Casa de Passagem São Lucas. A Casa de Passagem São Lucas, ela é... Não, desculpa, presidente. Ah, tá. Ah, tá, obrigado, não fui informado. A oferta de hoje, então, peço perdão. A oferta de hoje, então, ela é local, é comunitária, é aqui para a nossa comunidade, e ela é destinada para a reforma da nossa torre. Que Deus, então, abençoe as dádivas e os doadores. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas
A palavra bíblica que nos é indicada para a mensagem, para a pregação desse domingo, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versos 13 a 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 13 ao 21. Repito, Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 13 ao 21. Que eu passo a ler da nova versão internacional da NVI. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens e armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Até aqui, abaixemos a nossa cabeça, tenhamos um momento de oração. Eterno Deus, permaneça conosco neste momento, aquieta o nosso coração, abra bem os nossos ouvidos e as nossas mentes. Amém. Não é errado ser rico, não é isso que Jesus aqui está dizendo. Mas Jesus nos traz um alerta acerca daquilo que tem mais importância no nosso coração. Nas últimas semanas, nós temos refletido em vários textos do Evangelho de Lucas, se vocês forem parar para analisar. Domingo passado, o pastor Rafael ele fez uma pregação com base em Gênesis, se eu não estou enganado. No entanto, o texto do Antigo Testamento também está ligado com os Evangelhos de Lucas, que nós estamos estudando domingo após domingo. E domingo passado, o pastor ele fez uma reflexão conosco acerca da justiça de Deus. Como Deus ele nos vê, como ele julga situações. Com base no texto de Sodoma e Gomorra, para quem esteve aqui no culto. E hoje, então, olhando agora para o Evangelho de Lucas, nós vemos que, inicialmente, que nós temos uma briga de família aqui. Uma pessoa vem até Jesus buscar nele orientação por conta de um pequeno problema, né? Herança, muitas vezes, é uma situação complicada, ou não é? Sim ou não? Sim. Eu digo para vocês que eu trabalhei na colônia há algum tempo, o pessoal aqui da Charlau sabe, e lá, em algumas vezes, além de dar briga no marco da cerca, né, dava briga na divisão da herança. Pois é. Mas o porquê que eles procuraram Jesus para buscar nele essa ajuda? Porque na tradição judaica, lá do Antigo Testamento, com base nas leis de Levíticos, então, era a função do mestre
dar opinião, ser ali então o mediador nessas situações. E assim, aquela pessoa via Jesus como tal, como seu mestre. No entanto, nós vemos já no início, ali no versículo 13, que Jesus, no 14, ele não vem, de certa forma, para ser este tipo de juiz. Mas o que Jesus ele vem, então? Qual é o papel de Jesus aqui? De certa forma, esse texto nos alerta a função de Jesus. A função de Jesus é ser graça, é levar as pessoas ao encontro de Deus. A tarefa de Jesus é de mostrar um novo caminho, algo diferente. O papel de Jesus aqui é ser graça no meio do povo. E assim Jesus, então, ele conta essa parábola. Jesus, ele ensinou muito através de parábolas. Parábolas são histórias contadas com base no cotidiano das pessoas que lá viviam. Então, Jesus contou parábola acerca do bom pastor, contou parábola falando também de família no Evangelho de Lucas. Aqui no capítulo 15 nós temos a parábola do filho pródigo e assim por diante. E nessa parábola aqui, então, Jesus ele pega algo bem habitual daquela época, do contexto daquelas pessoas. E o que Jesus nos alerta por meio dessa parábola, então? Inicialmente, como eu disse, que ele não veio para ser um juiz. Não é a função dele essa. Num segundo momento, essa parábola nos traz a reflexão do que nós temos dado valor no nosso dia a dia. E algo que eu aprendi desde criança no culto infantil, não foi com a tia Iraci, mas foi com a tia Suzana, é que para nós sabermos o que nós damos mais valor na nossa vida, é para a gente parar e refletir no que nós gastamos a maior parte do nosso tempo. E eu quero dar rapidamente esse exercício para vocês. No que tu gasta a maior parte do teu tempo? Também no culto infantil eu aprendi que a nossa vida rendida a Deus começa o eterno Deus em primeiro lugar, e aqui eu coloco o eterno Deus porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, está todo mundo ali. Num segundo plano, vem o quê? A nossa família, porque na Bíblia está escrito que se nós não cuidamos dos nossos, nós não estamos cumprindo com o papel e com a palavra de Deus. E no terceiro plano, então, vem as demais questões. E aí eu quero fazer essa pergunta a vocês. Como anda a nossa vida de intimidade com Deus? Não estou aqui buscando julgar ninguém, mas é um convite à reflexão. Como anda a nossa vida de comunhão com Deus? Por que eu faço essa pergunta? Porque lá no versículo 21, Jesus diz: assim acontece com quem guarda riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus queridos, ter riqueza não é problema. Deus quer que nós vivamos bem, que a gente tenha boas condições, mas Deus também quer que nós sejamos ricos de um tesouro que a traça não corrói, que não enferruja e que não se acaba. Porque os bens que a gente adquire ao longo da vida, tu pode comprar aqui no cemitério, no Piedade, ou no local que a tua família tem jazido, tu pode comprar um terreno muito grande e fazer um mausoléu. Hoje em dia nem se faz mais isso, mas tu não vai conseguir colocar todo o teu dinheiro lá dentro. E uma que se tu colocar o teu dinheiro lá dentro, né, quando tu chegar diante de Deus lá na eternidade, que valor isso vai ter para Deus? Nenhum. Deus está interessado em ver aquilo que está dentro do teu coração. E nessa manhã, o eterno Deus nos traz esse alerta. Ele nos chama, nos convida a buscarmos a cada dia
termos mais intimidade com Ele. Buscarmos a cada dia a vivermos o nosso batismo, independente se nós somos batizados de pequeno ou de grande. E viver o batismo quer dizer, todos os dias, reconhecermos que somos dependentes de quem? Como diz o salmo que eu li hoje no culto, dependentes exclusivamente de Deus. É Ele que nos concede a vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu que estivéssemos aqui. Lembrarmos de que o eterno Deus, se Ele não quiser, nós podemos trabalhar da forma que for. Nós não vamos enriquecer, não vamos ter bens. Tudo que eu e você temos nessa vida é fruto da graça e do amor de Deus. Mas aí vem uma segunda, terceira pergunta que eu faço para ti. Toda essa minha fala é bonita, mas aí a escolha cabe a cada um de nós escolher. Se eu quero viver uma vida boa, obviamente, mas guardando no meu coração a cada dia o tesouro mais valioso, que é o amor e a graça de Jesus, e assim buscar nele a cada dia sabedoria, ou viver uma vida como a gente quer viver. Eu digo uma coisa para vocês por experiência própria, por momentos da minha vida. Sempre nos momentos que eu tento fazer as coisas do meu jeito, com a minha vontade, da minha forma, o que acontece? Alguém tem um palpite? Se frustro. E como na Iraci? Eu me frustro. Mas a partir do momento que eu buscar sabedoria, ouvir a voz de Deus, me colocar ao lado dele, deixar que ele conduza os meus passos, eu não sou rico. Isso, quem me conhece bem sabe. O que eu tenho aqui comigo é 6 caixas de livro, que até o Kleber ajudou a subir lá para o apartamento, e mais 2 malas de roupa. É isso que eu tenho. E umas dívidas que eu estou pagando. Né? É isso. No entanto, o que eu tenho no meu cofre, do meu coração de valioso, não quero me gabar. Cabe muito mais ainda. Eu espero que Deus, ao longo da minha vida, encha meu coração com esse tesouro ainda, porque ele precisa ser renovado a cada dia. No entanto, o que Deus coloca de amigos, de pessoas que caminham comigo no dia a dia, eu vivo situações que muitas vezes parece que a coisa está complicada. Deus vem ali e traz uma solução. E isso não é poder mágico, é agir do próprio Deus. E é isso que Jesus nessa manhã nos convida. Eu desejo que todos nós possamos buscar, de fato, no nosso trabalho, na nossa vida, ter uma vida de intimidade com Deus. E que assim Ele nos encha com o tesouro da fé. Porque tem momentos na vida, que eu vou dizer isso para vocês, quando a gente tem algum familiar num leito de UTI, a gente pode ter o dinheiro que for, se for da vontade de Deus, que é a hora dessa pessoa, com Deus a gente não tem como barganhar. Tem momentos na vida que nós vamos unicamente depender de Deus. E assim, se a gente tem o nosso coração cheio e repleto dele, cada situação da nossa vida, talvez naquele momento nós não vamos conseguir compreender, mas com o passar do tempo, as coisas vão fazendo sentido. Eis aí o desafio. Mas aí vocês vão me perguntar, né? Poxa, Rodrigo, tu falou para nós que então nós precisamos encher o nosso coração desse tesouro que Deus concede, mas de que forma que a gente faz isso? Nós fazemos isso, meus queridos, por meio da comunhão com Deus, que se dá na leitura da palavra. Que bom se a gente consegue ler 3, 4, 5 capítulos da Bíblia por dia. No entanto, a leitura do Pão Diário, do Castelo Forte, do Orando em Família, com o texto bíblico ali indicado, é bom, ajuda, é de grande valia. A oração, orar uns pelos outros, e isso, padrinhos, é uma tarefa e madrinhas que vocês vão ter pela Sofia.
Vocês não vão estar todos os dias com a Sofia e com a Gabi e com o Clécio, atrás deles ali, ver o que eles estão fazendo. Vocês não vão estar fazendo isso. No entanto, lembrem-se na semana e do dia de orar por eles. Porque assim, na oração, vocês vão estar cuidando deles. E uma oração é um abraço muito especial. Porque nós oramos, conversamos com Deus, é o próprio Deus que vem e abraça a quem nós estamos colocando em oração. Vida comunitária. A partir de Gabi, semana passada tu fizeste tua profissão de fé aqui. E hoje, então, a Sofia foi aceita como membro por meio do batismo. A vida comunitária é essencial. Porque sem a vida na comunidade, o que acaba acontecendo? Sem a gente se dar conta, aos pouquinhos, a gente vai esquecendo de buscar esse amor, essa graça de Deus, e o nosso cofre ele vai, aos poucos, ficando vazio. E é na vida comunitária, na participação da comunidade, que nem a Sofia veio no culto infantil, ali que o amor de Deus ele vai trabalhando na vida e no coração da gente. Isso vale para todos nós aqui. Vejo pessoas do Raio de Sol, do coral, do presbitério, do grupo de homens e demais atividades aqui da comunidade. Os jovens lá no fundo. A vida em comunidade, nos nossos grupos aqui, é um momento em que Deus nos fortalece e nos enriquece. Também a participação no culto. Então, cabe a nós aqui esse desafio. Jesus, a função principal dele não é julgar, mas é nos enriquecer com a sua graça. É nos auxiliar a vivermos dia após dia a salvação e o seu amor. E também, com certeza, ele vai nos abençoando com riquezas e com bens. Amém? Em resposta à palavra bíblica, a mensagem dessa manhã, quero lhes convidar para nós cantarmos uma canção que é um tanto antiga. Mas essa canção é uma oração, uma profissão de fé escrita por Eduardo Motte em 1874. E esse compositor, nessas 3 estrofes, ele nos lembra os pilares, né, no que a gente tem posto a nossa fé.
Amém. Convido aqueles que podem a colocar-se de pé para o momento da oração de intercessão. Então, nesse momento de oração, estou vendo César. Então, eu lembro da dona Edla. Como é que ela está, César? Está no hospital, então que nós possamos interceder por ela, para que Deus esteja cuidando dela e que Ele faça a sua vontade. Também lembro da família da dona Lourdes Fernandes? Lúcia Fernandes, isso, lá da Santos Dumont. Que Deus também esteja cuidando dela e fortalecendo a família. Queremos nesse momento, então, interceder mais uma vez pela Sofia e por todas as crianças da nossa comunidade. E aí eu quero, desde já, agradecer as famílias que têm mandado seus filhos para o culto infantil, mas eu quero lembrar vocês de que ainda há muito lugar, temos vaga. Então, estimados pais, padrinhos, lembrem-se do compromisso que vocês firmaram com Deus no ato do batismo dos seus filhos, de trazê-los para o culto infantil. É um ministério que a nossa comunidade oferece para que as crianças possam, assim, estarem desenvolvendo e vivendo a fé. Mais algum motivo? Interceder pelo Gilberto Pfeiffer. Mais algum motivo? Também eu quero lembrar, coral, Dona Dusnelda e seu Arlindo, no próximo domingo vocês vão estar em missão, em viagem? Sim, no próximo final de semana, Diego. Então, que nós possamos desde já estar orando por vocês, para que Deus abençoe vocês nessa bela missão que vocês vão estar fazendo lá na região de Erechim. Mais algum motivo? Oremos. Bondoso e eterno Deus, obrigado que a tua função inicial através de Cristo Jesus não é ser um juiz carrasco, aqui pronto a nos punir, mas é nos salvar. Assim, Senhor, nós te suplicamos, auxilia-nos no dia a dia, que possamos sempre estar com os nossos olhos voltados a Ti e lembrando que o real e verdadeiro tesouro é concedido a Ti. É a Tua graça, amor e salvação que se dá por meio da fé. É um tesouro que não enferruja, que as traças não comem. É um tesouro que nos acompanhará para a vida eterna. Porque a nossa vida, ó eterno Deus, ela não termina aqui. Para todo aquele que crê em Ti de coração, é destinada à eternidade. Assim, Senhor, abençoa-nos na forma como vivemos, como cuidamos uns dos outros. Muitos nomes aqui foram levantados, Senhor, de pessoas que carecem do Seu cuidado diante da sua enfermidade. Ó eterno Deus, abençoa cada uma dessas pessoas e também de familiares nossos, de conhecidos que estão no nosso coração e na nossa mente e que aqui não citamos. Também, ó eterno Deus, nós intercedemos pelas famílias enlutadas em nossa comunidade, que diante da saudade, por meio da promessa da eternidade, possam lembrar que no futuro estaremos todos juntos e juntas reunidos ante a Tua presença. Ó eterno Deus, nós intercedemos por todos os grupos da nossa comunidade. Nós Te louvamos pela noite jovem de talentos que aconteceu ontem, pelo público que tivemos, por cada um e cada uma que aqui esteve com os seus dons e talentos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o trabalho e a missão da GEBS, também aqui na Charlau e nessa comunidade. Assim também, hoje em especial, intercedemos, colocamos em Tuas mãos o nosso coral, que no próximo sábado sairá de viagem e missão lá para Santa Catarina, na região de Erechim.
Abençoa-o, Senhor, nessa viagem, que tudo corra bem. Esteja desde já, ó eterno Deus, preparando o coração de cada pessoa que irá ouvir as mensagens trazidas pelos nossos coralistas. Ó eterno Deus, nesse momento também, intercedemos pela nossa comunidade evangélica Charlau. Graças te damos por todos esses anos, pela missão que tu tens realizado através dela e do nosso Colégio Divino Mestre, aqui nesta região qual tu nos plantaste e nos semeaste. Assim, ó eterno Deus, nós somos cientes que carecemos exclusivamente do teu agir, da fé, do fortalecimento que tu nos concede por meio da fé, para continuarmos com a nossa missão. Assim, Senhor, tu sabes da grande tarefa que temos diante de nós, que é a reforma da torre. Abençoa-nos e que assim, Senhor, nós cremos que tu irás proporcionar, tu irás conceder a nós o necessário para que essa obra seja feita. Assim, eu te peço, toca os nossos corações e que possamos colaborar e ofertar. Nesse momento, mais uma vez, Senhor, intercedemos, colocamos em tuas mãos a Sofia e sua família. Abençoa e que ela saiba a cada dia que é amada, é preciosa por ti e também para nós aqui da comunidade. Tudo mais que temos em nosso coração, também pelo mundo, por tudo que tem acontecido, nós oramos por meio da oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade queira se assentar, eu chamo o nosso presidente, que nos trará alguns avisos. Bom dia, querida comunidade. Que alegria poder estar aqui com vocês. E o nosso Deus é um Deus criador, né? Ele cria situações das mais inesperadas. Talvez alguns de vocês estejam observando que tem uma frase aqui, e se prestar um pouquinho de atenção, ela não está completa, né? Tem uma palavrinha ali que está faltando uma letrinha. A frase, ela leva a entender que é hora de reconstruir. E estava faltando o T, né? O T de templo, o T de tempo, né? O quanto nós dedicamos o tempo para aquilo que realmente tem o seu devido valor. O buscar a Deus para aprender a essência do amor, o amor verdadeiro, o amor que não é em qualquer lugar que a gente vai encontrar. É um amor que faz refletir o que nós podemos fazer de melhor. Porque nós somos muito vulneráveis a emoções, a situações. E nós precisamos estar refletindo no amor verdadeiro, no amor de Cristo. Que nós possamos estar vindo aos cultos para em comunhão cantar, em comunhão orar, e assim também poder aprender um pouquinho mais. Nós, muitas vezes na vida, perdemos oportunidades de aprender, porque o aprendizado não é uma vez só, ele é contínuo. Diariamente nós temos que estar vivendo, né, o amor de Cristo e os seus ensinamentos. Hoje nós
que estamos aqui temos essa oportunidade. E aqueles que estão entrevados numa cama de hospital ou num quarto, já não tem. Tem o recurso tecnológico de assistir pelo YouTube, mas já não é a mesma coisa. Então, eu incentivo. Há lugares, há espaço nesse templo que estão esperando por você que nos assiste pelo YouTube. Venha participar do momento junto. Venha estar buscando enquanto é possível. E parabéns àqueles que aqui estão presentes. E esse T está esperando aqueles que não vieram, que não estão presentes, para colocar e reconstruir. É o T que falta para a frase ficar completa. É a presença daqueles que aqui não estão. Venha para colocar o T. Nós queremos parabenizar aos pais, aos padrinhos e principalmente a Sofia por esse momento. Que alegria, que bom. Vocês estão dando o maior presente que o mundo não pode tirar, que, como foi dito antes mesmo pelo Rodrigo, não vai a traça corroer, a ferrugem, desmanchar, que é o amor de Cristo. Continuem, e nós como comunidade Charlau, nós queremos colocar à disposição, seja aqui na Charlau, seja no Jardim Luciana, seja no Santos Dumont, que são os locais que nós temos culto infantil. Pela graça de Deus, Deus tem chamado pessoas a esse trabalho. E aos pais, padrinhos, que incentivem, estejam presentes com a Sofia, trazendo ela para participar do culto infantil, venham aos cultos e às demais atividades na nossa comunidade. Vocês são igualmente importantes, como uma corrente tem elos, vocês são os elos que unem e podem, assim, ensinar ela, a Sofia, o melhor caminho e dar o melhor para ela, que é o amor de Cristo. Parabéns. Nós lembramos, então, que o Coral Trindade, ele tem os ensaios nas quintas-feiras, o próximo será nessa quinta, dia 4 de agosto, às 19h30. Convidamos aqueles que quiserem participar para que façam contato com o seu Arlindo para testes. Igualmente, reforçamos a importância de estar em oração para essa viagem para Erechim e Gaurama, onde tem toda a questão do trânsito e também a apresentação. Como é bonito, como é importante, já diz um ditado, quem canta seus males espanta. Ainda mais se tu canta louvores a Deus. Nós estamos no momento em que temos a liberdade de escolher entre estar com máscara ou não. E estamos atentos aos decretos aqui do município. Também temos álcool gel para quem quer usar. Nós só lembramos e pedimos àqueles que estiverem gripados que utilizem a máscara. Mas podem vir aos cultos. A campanha do quilo. Se você sente um convite para trazer 1 quilo de alimento, nós incentivamos para que tragam aos cultos aqui na comunidade alimentos não perecíveis. A comunidade está se dedicando agora, a partir de agosto, a auxiliar a ABEF, que é a Associação Beneficente Evangélica de Floresta Imperial, que atende crianças e adolescentes. Cerca de 140 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, cuja missão também é promover um ambiente com uma comunicação não violenta e paz. Crianças e adolescentes de 6, 7 a 17, 18 anos. Também lembramos do Café Colonial. No dia 20 de agosto, nós lembramos para aqueles que puderem, que quiserem, que reservem essa data, porque a partir das 15h30, nós desejamos, com a graça de Deus, ofertar um café colonial. Se você puder estar conosco, ficaremos felizes, para que venham saborear um delicioso café. Os próximos encontros, cultos aqui na comunidade, serão no dia 7 de agosto, domingo que vem,
às 8h30, aqui na Charlau, 10 horas em Santos Dumont e 19h30 no Jardim Luciana. E como foi dito, nós estamos com um trabalho de análise e reforma para a Torre dos Sinos. Isso porque foi identificado questões de infiltração e, com isso, antes que venha a dar rachaduras maiores e comprometer, nós temos que trabalhar. Por isso, nós estamos numa fase de orçamentação, nós trocamos a ordem das ofertas, justamente porque a nossa ideia era mostrar para a comunidade os valores. Porém, ainda não foi entregue um orçamento, nós estamos no aguardo desse orçamento. Pedimos que orem pela comunidade, orem pelas famílias, para que a gente possa ter um bom ambiente acolhedor e possamos, assim, continuar com a palavra de Deus. Obrigado. Obrigado, Kleber. Convido a comunidade a se colocar de pé e assim recebamos a bênção de Deus. Peço que vocês estendam as mãos de vocês à frente. Que o bondoso Deus, que nos ama como um pai e nos cuida como uma mãe, nos abençoe e nos guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre nós e tenha compaixão de nós. Que o eterno Deus, Ele levante o nosso rosto e conceda a nós paz. E que assim, ao sairmos aqui do seu santo templo, possamos viver segundo o teu querer no nosso dia a dia. E que Ele preencha o nosso coração com o real e verdadeiro tesouro, que é o seu amor. Amém. A comunidade pode tomar assento e, ainda clamando por bênção para a semana que está iniciando, convido para nós cantarmos a canção Chuvas de Bênção. E que assim o coral se sinta abençoado através dessa canção. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Desejo a cada um e a cada uma de vocês uma abençoada semana.